Quem domina a técnica, domina o mercado. O esforço de hoje torna-se sua negociação na certeza do sucesso. O esforço de hoje transforma sua negociação na certeza do sucesso. Rapaz, o trade, eu nunca prego que o trade é fácil. Esses dias o cara me perguntou assim, falou, Zig, mas você vai botar, que eu falei com ele, falei, não, tem um colega meu que vai vender um carro, vai botar no trade. E o cara não operou e eu prometi para ele que em 3 meses, se ele pegar 4 horas por dia, eu garanto fazer ele se tornar um bom trade. Mas é 4 horas por dia. O cara não tem noção nenhuma de trade. Ele vai vender o carro, vai botar no trade. E ele falou: Você é doido, Zig? Eu falei: Por quê? Ele falou: Rapaz, e se o cara perder? Eu falei: Irmão, se eu não estiver acreditando no meu desenvolvimento, é melhor eu ficar fora da jogada. E se eu não acreditar que o trade é um bom ponto de investimento, é melhor eu ficar fora do trade, porque eu estou perdendo meu tempo. Eu Uhum, acredito no trade, eu acredito que a pessoa consegue fazer ganhos sequenciais e constantes, igual o pessoal da LTX estão fazendo. Nós temos ganhos sequenciais e constantes. Não é que não perde, vai ter stop, só que tem que ter mais ganho do que stop. Então, para isso, é importante nós entendermos uma coisa fundamental. Qual é a técnica que nós estamos usando? Isso aí sim, isso aí é fundamental. Porque quando a gente entende a técnica, a gente começa a entender cada ponto, cada desenvolvimento. Quando nós entendemos a técnica, nós sabemos para onde ir e para onde vir. Então, nosso assunto de hoje é o padrão de três candles. Nós tivemos Moesia, um japonês que criou a 1800, 1900 e tanto, quando criaram o mercado de ações, baseado em contagem de arroz. Que o mercado de ações ele foi baseado em duas coisas: contagem de comida, como o gra- arroz, que era a venda, e bolsas. Por isso o nome Bolsas de Valores, porque ele foi baseado em cima de bolsa. Agora, na média contemporânea, o Léo ele criou o padrão de três candles e ele mudou algumas coisas e aperfeiçoou. Eu busquei essa informação. Eles me falaram o seguinte, que o padrão do Léo ele tem de 80 a 90% de assertividade. Agora é engraçado que se o padrão dele tem 80% de assertividade, em cada 8 operações, em cada 10 operações, eu vou acertar 8. Rapaz, mas se em cada 10 você vai acertar 8, qual é a diferença da gente estar perdendo? A única diferença de estar perdendo é a interpretação do padrão, mas você fez o padrão errado. Por quê? Porque o padrão não vai existir uma assertividade de 100%, é impossível. Existe assertividade de 70, 80. O padrão de três candles, se ele tem 80% de assertividade, a única distância nossa, se nós não estamos conseguindo ganhar com ele, é porque nós estamos tendo algum problema com ele. Então, ele é suposto, a cada 10 operações, a gente tirar pelo menos 8 de ganho. Agora, vamos lá. Se eu tenho o mesmo cálculo para todas as operações, e se eu ganho a cada 10, se eu ganhar 7, rapaz, eu não tenho como fechar o meu mês negativo. Porque o meu stop, ele pode ser menor do que o meu take profit. O meu take profit eu posso esticar. Então, a cada 10, mesmo se eu perder 5 e se eu estiver esticando take profit pelo menos 2 para um, eu ainda vou estar no lucro. Que eles esticaram 1 para 3. Hoje pegaram bastante ponto. Pegaram 10% logo no início. E depois pegaram mais. Então, o que, que acontece? É suposto a gente está ganhando se a gente utilizar o padrão de três candle. Ele conseguiu fazer um alinhamento muito interessante. O que, que é padrão de três candle? O padrão de três candle é quando vem essa vela verde, ela subiu, ela provavelmente ela bateu em algum topo de outra vela. Por enquanto, isso não vai ser importante. Por enquanto, é importante nós entendermos que ela precisa ter uma vela que ela sobe ou que ela cai, independente para cima ou para baixo. Ela tem a segunda vela que não consegue romper o pavio da primeira, e ela tem a terceira vela que ela sobe um pouquinho só para testar. Ela tem que dar um paviozinho para cima para testar. Então, se eu tenho esse gráfico aqui, eu vou ter um padrão de três candles. Então, a primeira ela tem que subir,
A segunda, ela não pode romper, o corpo da segunda vela não pode romper o pavio da primeira, não pode subir mais alto. O corpo da segunda vela ela tem que fechar abaixo do pavio da primeira. Ah, mas o pavio dela pode subir lá no céu? Pode, onde for. Só que o corpo dela tem que fechar antes do pavio da primeira, dentro do pavio da primeira. E a terceira, ela tem que abrir e testar para cima. Claro que ela vai, sem dúvida, ela vai ter que fechar abaixo do pavio da primeira, mas ela tem que fazer o teste. No que ela fez o teste, onde que eu vou botar a venda? Abaixo da segunda vela, do corpo da segunda vela, ali que os meninos colocam a venda, que eles falam de escola da segunda vela. Então você descola do corpo da segunda vela, que ela vai subir um pouquinho, quando ela voltar, ela já pega a ordem e desce. Ficando abaixo da ponta do pavio da verde, está ótimo. Ela não E, pode subir acima do pavio da e verde. e o pavio da vermelha pode ir para cima, não tem problema. Pode testar lá em cima e voltar. Pode testar onde quiser. Ela tem que testar. Se a terceira vela não tiver pavio, a gente não entra. Essa Porque não é a se não terceira, essa é a tem. segunda. Não, essa é a É, segunda. a segunda pode ir onde quiser. O pavio dela pode ir lá em cima. Não Tá, tem problema. e agora falar da terceira, que não falou ainda da terceira. A terceira, ela tem que dar um paviozinho. Porque veja bem, Paulo, a segunda, ela pode terminar até verde, porque se ela subir mais do que o corpo da verde da primeira, ela vai terminar verde, que ela só termina vermelha se ela for para baixo do corpo da verde. Se ela for É. para cima, ela termina vermelha. Então, independente da cor que ela vai terminar. O importante é a gente entender na segunda vela que ela não pode terminar acima do pavio da primeira. Certo. E a terceira vela? A terceira vela, ela tem que subir um pavio, porque ela tem que testar. Que eles falam assim: ó, gente, vai fazer o teste aí. Então, ela tem que testar e tem que descer. Se ela subiu o pavio, testou, já deu o padrão de 3 candles. Entendi. Aí você pode fazer a venda, né? Pode botar a venda. Ô, Zig, Oi. só refrisando então, a vermelha, ela pode terminar verde e continua sendo um Po- padrão de 3 candles? Pode terminar de qualquer cor, a cor não Ah, importa. misericórdia. A cor não importa, Val. Ok. Pode ser vermelha, pode ser verde, tanto faz, não importa a cor, não. Ela só tem que terminar abaixo do pavio da Abaixo do verde. pavio. E não importa se tá acima do corpo também, né? Lógico, se for acima Não do me corpo, ela importa. terminaria verde. É o pavio, ela tem que terminar abaixo do pavio. Como que ela vai terminar? Porque a gente não pode olhar para a cor, que nós não podemos fazer desse padrão um setup. Ah, uma é maior, outra é menor e outra menor. Não, não existe isso não. Vai ter Aham. padrão de tudo quanto é jeito. Tá, tá. Não, agora tá clareando. Show de bola. Então vamos para o próximo gráfico. No próximo gráfico, agora nós vamos ter uma regra básica. Regra básica: a primeira vela, o primeiro candle, ele tem que dar alvo. O que que é dar alvo? Ele tem que estar no topo do movimento anterior. Eu vou mostrar isso no gráfico, gente. Só preciso que vocês guardem o nome. Ele tem que estar no topo de uma região, no fundo, ou 50%. Ah, Zig, mas ele está um pouquinho antes do topo. Não é padrão de 3 candles. Ah, Zig, ele passou um pouquinho do topo. Não é padrão de 3 candles. Ah, mas ele falta só um pouquinho para chegar no fundo. Não é padrão de 3 candles. Então, ele tem que ir no topo, no fundo ou 50%. Só ter segundo candle. Rejeitar. Lembra? Ele não pode subir acima do pavio, ele tem que rejeitar. Por quê? Porque ali é o lugar forte que ele não pode romper. O corpo da vela não pode romper a primeira. Terceira regra básica. Ela tem que testar. Ah, mas a vela desceu direto. Não é padrão de 3 candles, porque não testou. Não é garantido. Às vezes isso acontece. Não é padrão de 3 candles, porque não testou. Agora, onde que aparece, onde que acontece? No topo do movimento, onde aconteceu uma reversão. Então, nós temos que ter um topo onde existe uma reversão. Não se preocupe que eu vou mostrar no gráfico. No fundo, onde também aconteceu uma reversão, e nas regiões de 50%. Eu só tenho 3 slides que eu vou explicar tudo sobre o padrão de 3 candles. Terceiro, isso aqui é regra básica. Primeira regra de observação sobre o padrão de 3 candles. Esse aqui é o mais difícil de entender. Não pode ter vindo de pullback.
Ah, a vela subiu de pullback, não é padrão de 3 candles. Deu 3 velinhas, não é padrão de 3 candles. 2. Não pode romper a máxima ou a mínima da estrutura anterior. Falei sobre isso. 3. Precisa dar alvo em pontos relevantes. Vou explicar sobre isso agora. O primeiro candle, lembra que esse aqui é o primeiro candle. O segundo candle, ir em direção anterior e retornar para dentro do primeiro candle. Observe, o candle, a vela, o corpo da vela não pode romper a primeira vela. O que é o primeiro candle? É o corpo mais o pavio. Terceira observação, rejeitar a direção do primeiro candle, do pavio de rejeição. Pagar que se vocês aprenderem padrão de 3 candle, eu garanto para vocês, de cada 8 de cada 10 operação, 8 é assertiva. Vou trabalhar com gráfico limpo. Deixa eu esticar. Tá todo mundo vendo meu gráfico? Sim. Show de bola. Vou esticar aqui o máximo que eu posso aqui para baixo. Show de bola. O que é padrão de 3 candle? O padrão de 3 candle, ele precisa dar alvo. Nesse cara aqui, ó. Aqui tem 3 candles, certo? Mas não é. Mas não é. Vamos lá. Por que não é padrão de 3 candle aqui? Porque essa vela aqui, tá vendo esse topo aqui, o topo anterior, ele tá abaixo. Ah, Zig, mas ele tá igual esse topo aqui. Não, esse topo aqui não é importante para a gente. A gente tem que ver o movimento anterior. O movimento anterior é esse aqui. Lembram que eu Sim. falei que ele tem que dar alvo no topo dos movimentos anterior? O movimento anterior é esse aqui. Ó, já vê que esse aqui ficou grande. Não é padrão de 3 candle. Vamos procurar um padrão de 3 candle. Esse aqui embaixo, é padrão de 3 candle, esse cara aqui, Cara, a primeira e a segunda tá empate aí, não tá? tá empate. Mas aí não é o pullback, o Zig? Val. Eu tava doido que alguém me perguntasse isso aí. Esse aí que é o complicado. Ó, Ele não é um pullback? não, ele não é um pullback. Esse aqui não é pullback, não. Ele é uma lateralização. Ele está trabalhando dentro desse caixote aqui. Isso aqui não é pullback, não. Ó, ele está trabalhando dentro desse caixote aqui. Esse caixote aqui não declara ele como pullback. Ele está trabalhando dentro desse caixote que ele é uma lateralização. O que é pullback? Pullback é quando eu tenho um movimento. É muito importante a gente entender isso. Eu tenho aqui um movimento. Eu tenho aqui, ó, Val, um movimento foi para cima, veio para baixo. O pullback, Val, é quando ela tem continuidade. Ela volta. Por que aqui é pullback? Por que esse primeiro é pullback? Porque aqui, ó, ele não rompeu a cabeça aqui da vela. Se ele rompesse aqui a cabeça da vela, fechasse aqui, se essa vela fechasse aqui, não era mais pullback, era reversão. Pullback, ele não rompeu a cabeça da primeira vela. Então, isso é pullback. Ó, esse aqui não rompeu, ó, não rompeu o topo da vela anterior, é pullback. Esse aqui, pullback, começou a fazer um pullback, mas ele rompeu aqui, ó, rompeu o topo. Rompeu o topo, não é mais pullback, é reversão. A regra base do pullback é subiu, desceu, subiu. Se ele descesse aqui, ele não desse reversão, aqui ele já deu reversão. Por que ele deu reversão? Abaixo dos pavios, ó. Ele comeu o pavio anterior, então é pullback. É É, reversão, é não é reversão. pullback. Exato, isso aí. Então vamos lá. Vamos focar aqui no padrão de 3 candle. Certo. Aqui não é um padrão de 3 candle, por quê? Porque o topo anterior, esse aqui é o topo anterior. Então não é pullback. Ah, Zig, mas pareceu com esse topo aqui. Não, esse topo aqui já não está valendo mais. Eu estou contando. Lembram que, o que eu falei? Eu falei que o padrão de 3 candle, nós fizemos lá, ele tem que estar aparelhado, ele tem que dar alvo na movimentação anterior. Então, ele tem que dar alvo. Vamos ver esse daqui. Ele veio aqui. Vejam bem, ele veio aqui, certo? Ah, Zig, essa velhinha verde embaixo que é pullback? Não, não é pullback, não. Ele veio aqui, fez essa movimentação, certo? Uma movimentação só.
Por que que essa velinha verde não é para o beck? Porque ela não veio na metade. Aí ele subiu aqui em uma movimentação só. Esse aqui é padrão de 3 candle. Aqui, se desse a terceira vela aqui em cima, teria um padrão de 3 candle. Mas essa vela aqui fechou antes. Então, desclassificou o padrão de 3 candle. Entenderam, gente? O que que não é padrão de 3 candle? Deixa eu Uhum. procurar aqui um mais claro, um claro aqui, para a gente entender com mais clareza. Aqui ele desceu, ele tem o topo aqui ele desceu, perdão, aqui ele subiu e aqui ele desceu num movimento só, subiu numa vela verde e desceu na vermelha. Por que que esse aqui é um padrão de 3 candle? Por que que esse aqui é um padrão de 3 candle? Eu vejo aqui que a vela vermelha aqui, essa vela aqui, ela veio, parou aqui na altura das velas, ela tem a movimentação aqui na altura das velas, rejeitou, parou dentro do movimento. Qual é o movimento? O movimento é esse aqui. Esse aqui é o movimento. Então ela parou dentro do movimento. Ela parou dentro do movimento, o corpo dela parou dentro do movimento. Sigma, o pavio foi lá para baixo. Não importa, não, não foca no pavio, não. O corpo dela parou dentro do movimento. Veio a segunda vela, não conseguiu romper ela. Aí veio a terceira vela. Não, perdão, desculpa. Veio a primeira vela vermelha, parou dentro do movimento, conta essa primeira vermelha que desce. Veio a segunda, deu um pavio grandão, essa aqui é a segunda, olha o tamanho do pavio dela, e voltou tudo. Veio a terceira, voltou, testou e subiu. Tem aqui agora um padrão de 3 candle? Tem aqui um padrão de 3 candle. Então, esse movimento aqui, ele é literalmente considerado um padrão de 3 candle. Por que que ele é considerado padrão de 3 candle? Por quê? Porque a primeira deu alvo. Qual é o alvo dela? Era chegar nesse fundo aqui, dessas velas aqui. Então ela deu alvo. A segunda foi lá embaixo, rejeitou, voltou para dentro dela. A terceira desceu, testou e já começou a subir. Ele travou aqui dentro, ó. Você tá no fundo, né? Tá no fundo, né? Ele está no fundo. Então aqui não é venda, aqui é compra. Tá Por no quê? Porque fundo. ele parou aqui, ó, essa vela vermelha veio, ela travou. Então o padrão de 3 candle é uma reversão. Certo. Ô, Siga, mas a verde não teria que, não teria que ter dado uma testadinha para baixo, não? Não, porque quem testa é essa aqui, ó, Val, não é a verde. Quem A testou foi esse terceira, né? doji. A terceira que testa, né? Isso, é a Não. terceira que testa. A verde não importa, a verde já é outra coisa. Hum. E o padrão de 3 candle é esses três aqui, ó. O padrão de 3 candle, gente, o que que é o padrão de 3 candle aí? O padrão de 3 candle é justamente essas essas três velinhas aqui, ó. Aqui que é o padrão de 3 candle, essas três velas, Val. A primeira, a vermelha, desceu, deu alvo, não deu alvo? Fechou aqui. Se fechou aqui, deu alvo. A segunda foi lá embaixo, rejeitou e fechou dentro da primeira. E a terceira testou e voltou. Onde que estaria a minha compra aí? Minha compra aí, ela vai estar literalmente. Aqui está minha compra, ó. Ela está acima. Na verdade, ela está acima desse corpo aqui. Aqui eu já posso posicionar a compra. Descolado do corpo. O que que os meninos falam para iniciante? Descolado do pavio. Então seria isso aqui. Mas você pode comprar descolado do corpo. Quando essa vela aqui ela desceu, você pode descolar aqui, ó, do corpo da vela, da segunda vela. Descolou do corpo, quando ela voltar, ela vai levar. O primeiro ponto, Val, é nós entendermos aqui Só o padrão de reconhecer. 3 candle. Uhum. Vamos passo a passo, que depois nós vamos ampliar para isso aí. Como que a gente vai criar e pegar o padrão de 3 candle. Eu preciso primeiro que vocês tenham clareza do padrão de 3 candle. Na, tá a vela em movimento, não na verde, mas as três últimas. Ali seria um padrão? Não. Não seria? Aqui embaixo, Ó, tem a vermelha, aí a verdinha deixou o pavio e parou na metade ali, porém a vermelha tá quase no corpo da verde. Isso não quantas seria um velas tem padrão? aí embaixo? Hã? Quantas velas? Quantas velas? Como assim?
Com a quantidade de velas que tem embaixo, que está aparecendo embaixo, que chegaram lá na mesma altura?